a salva do Senhor, cumpra-se em mim tua palavra. Eis a salva do Senhor, cumpra-se em mim tua palavra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? E perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo encontrar as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vivendo a solenidade pascal, hoje meditamos os discípulos de Emaús. No primeiro dia da semana, o domingo, dia da ressurreição do Senhor, ele aparece a 2 discípulos. O túmulo vazio, para aquele que acredita, é um sinal da ressurreição. Mas a prova
concreta da ressurreição se dá pelas aparições de Jesus Cristo, que nós, durante o tempo pascal, vamos meditar várias vezes. Jesus está vivo, está ressuscitado e com corpo glorioso. 2 discípulos saem de Jerusalém para Emaús. Isso significa que eles saem sem rumo, porque eles estavam decepcionados, eles estavam frustrados, tristes, porque mataram Jesus. Era como se fosse acabar toda a esperança. Jesus começa a caminhar com eles, mas eles estão tão envoltos em si mesmo no acontecimento da morte que não reconhecem Jesus vivo e ressuscitado. Mas Jesus começa a anunciar a palavra, toda a escritura que diz respeito a Ele mesmo, e por isso o coração ardia, porque Jesus é o primeiro exegeta, Ele é que anuncia, explica a Sagrada Escritura e é a palavra de Deus Pai encarnada no meio da humanidade. Depois, quando faz o gesto da última ceia, da partilha, da fração do pão, como da graça, da Eucaristia, aí eles reconhecem Jesus na fração do pão, no partir do pão. Eles ficaram alegres e foram contar para os outros que eles tinham visto Jesus ressuscitado. Não tinham acreditado no primeiro momento no que Maria Madalena e as outras Marias, outras mulheres falaram, mas ali eles veem Jesus, eles ficam, eles têm o diálogo com Jesus Cristo. Hoje nós somos testemunhas da ressurreição e todos devem reconhecer Jesus pela nossa solidariedade, pela fraternidade, pelo anúncio da palavra e pela fração do pão. Isso caracteriza também a Eucaristia Santa Missa, que é feita da comunhão da palavra e da comunhão da Eucaristia. Também é um texto catequético, de que primeiro anuncia, primeiro vive a palavra e chega à celebração da graça do sacramento. Que o Senhor conceda as graças e bênçãos do céu a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Aparecida, sobre este mar.